Ok, Salmo 19 é um salmo muito impressionante pela maneira tão poética que o salmista nos revela. Salmo 19 diz assim a palavra de Deus, né? A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiramente e todos igualmente justos. Verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro puro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, e a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível. Ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo ele é muito interessante. Tem alguém chegando ali? Chegou. Opa! É importante falar aqui neste salmo que esse salmo ele tem ele fala de duas coisas distintas uma da outra. Dos versos 1 a 6, ele fala sobre a criação. Ele fala sobre a criação, o Deus Criador. E aí, no verso 1 a 6, ele vai dizer que o Deus que criou tem inteligência, tem noções de estética, tem noções de cores, tem noções de profundidade, tem noções de geografia, tem noções de tudo. E o impressionante é que logo aqui nesse verso primeiro, o Dr. James Kennedy, eu já falei dele aqui, vou me reportar para aqueles que ainda não estavam aqui quando eu falei, eu acho que ano passado. Você comprou aquele livro? É um prazer ter a Edna conosco aqui, Edna. Seja bem-vinda, querida. Mais uma ovelha do nosso querido pastor Giovanni, o Menestrel de Jesus. Pastor John está conosco aqui de novo. O Dr. James Kennedy. Ele escreveu um livro e a tese dele é interessante. Ele disse que, na tese dele, inclusive ele usa esse verso primeiro como base para ele levar a tese dele, ele disse que o sinal do zodíaco está nas estrelas. E, claro, ele vai falar que o horóscopo é maldito, e é mesmo, né? Mas ele disse que, de fato, os sinais dos zodíacos existem e o zodíaco conta uma história. E a história que ele conta é a história do Evangelho. E aí ele vai dizer na tese dele que o verdadeiro sentido do zodíaco é o Evangelho. E ele usa a Bíblia, ele usa a história, ele usa a filosofia para comprovar a tese dele. É muito interessante. Você leu o livro, Giovanni? Chegou a ler? Eu comecei. Começou. E aí ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Aí ele tem no livro dele vários testemunhos de diário de capitães do tempo antigo,
E muitos deles diziam que as estrelas, porque eles seguiam pelas estrelas, e eles diziam que as estrelas contavam uma história muito interessante de um menino que nasceu de uma virgem e que era perseguido por um escorpião. É impressionante a tese dele, é muito convincente, na verdade, é muito sólida a tese dele. E ele disse que o mundo, Deus não escondeu o evangelho de todos, todos podem saber o evangelho. E aí ele também escreve o evangelho nas estrelas. O título do livro é O Horóscopo e a Vida, o verdadeiro sentido do zodíaco. É muito, muito, muito bom esse livro. Então ele usa o Salmo 19 para dizer. E aí no Salmo 19, de 1 a 6, ele fala do poder criador de Deus. Até aí tudo bem, até aí não tem problema. A gente sabe que Deus é poderoso, a gente sabe que Deus é criativo, a mente de Deus é insondável, a gente sabe. A teologia vai chamar isso de teologia natural, que é aquilo quando eles ensinam que existe um Criador no universo. Tem um Criador no universo? Tem um Criador no universo. Esse Criador é poderoso, ele é impressionante, etc, etc. Mas o que a teologia natural não ensina é o que ele tem a ver comigo. Qual é a relação dele comigo? E propositadamente o salmista faz isso. Nos versos 1 a 6, ele vai dizer que o Deus que criou de maneira maravilhosa. Mas aí ele vai dizer nos versos 7 a 14, que esse Deus que criou, ele quer relacionamento. É isso que a teologia não ensina, a teologia natural não ensina. O que a teologia natural ensina é que Deus criou. Beleza, sem problema. Mas e aí? E ele começa a dizer que esse Deus poderoso, Criador, esse Deus quer desenvolver um relacionamento com a gente. E nesse salmo aqui, pelo menos do verso 7 a 14, nós temos uma estrutura perfeita. Ele usa 6 linhas de pensamento com 3 elementos em cada uma. Ele vai chamar que a lei do Senhor é perfeita e segura, é correta e pura, é limpa e é verdadeira. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês rapidamente, aí vocês já podem preparar o sermão de domingo. O Oswaldo adota tudo. Na última SESI ele adotou tudo. Pregou, Oswaldo, você pregou aqui lá? Aí, tá vendo? Muito bem. A primeira lição que a gente aprende é que a palavra de Deus, lembrando uma coisa, Larissa, quando o salmista escreveu compôs esse salmo, quantos livros da Bíblia eram conhecidos? Só 5. Só a Torá. Mas ele vai dizer que a Torá, ela, primeiro, versículo de número 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então ele vai dizer que a lei do Senhor, no seu sentido original, é preceito, restaura a alma e dá sabedoria. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que precisa ser restaurado? Eu pelo menos só vejo 2 questões de algo que precisa ser restaurado. O que precisa ser restaurado? Deixa eu dar um exemplo. A palavra restauração como um tema geral. Por que obras de arte, Daiane, por que obras de arte como de Michelangelo, qualquer um dos grandes mestres da Idade Média, por que as obras deles precisam ser restauradas? Sendo desgastadas, estragadas com o tempo e precisam tentar voltar à sua criação. Muito bem. Esse é o segundo motivo. O aspecto original. Esse é o segundo motivo. Porque o Michelangelo não vai ressuscitar para reformar a obra dele ou pintar uma outra igual. Só pode ser restaurado aquilo que não tem como colocar outro no lugar. Ok? Você não pode chamar o Da Vinci para pintar a Mona Lisa ou uma parecida. Ele não vai vir. Então tem que fazer o quê com o quadro da Mona Lisa? Tem que restaurar. Por quê? Porque tem que preservar isso aqui. Não tem outro jeito.
E olha que impressionante. E a outra coisa que você falou é verdade. O que precisa ser restaurado é o que se desgasta pelo uso. Olha o que o salmista vai dizer antes da psicologia moderna. Atenção aí, meninas. Que a palavra de Deus restaura a alma. Por que restaura? Porque você não tem outra alma, meu, é essa aí mesmo. É outra aí, ué. Não é igual na Universal, que você pode trocar de anjo. Lá o cara pode trocar de anjo. O anjo, sim, se as coisas não estão muito certas na tua vida, porque teu anjo está fraco. Se você está tendo prejuízo, se as coisas não estão corretas, porque seu anjo está fraco. Se você for lá numa campanha, você pode trocar de anjo. Você pode falar, Senhor, esse anjo já foi, já deu, eu quero um mais poderoso. Está vendo que está fraco? Né? Então veja, só pode restaurar porque não tem Deus não vai dar outra alma para Suzy. É essa aí que ela tem. Não tem outra. E por que a alma fica desgastada? Porque a alma é o centro da vida. Ela absorve todas as coisas, todos os embates da vida. Eu imagino que às vezes a alma é como um elástico, uma borracha, que se distende e recolhe, se distende e recolhe. A gente tem momentos terríveis de dissabor, de tristeza, de aflição, de angústia, de preocupação, de revolta. A alma fica distendida, distendida, distendida. Aí quando ela volta flácida, precisa ser restaurada. Quantas vezes, irmãos, a gente padece com coisas na nossa vida, seja pessoal, familiar, profissional, na igreja. Eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana, eu preguei no Mato Grosso do Sul, e eu estava conversando com um irmão ali. Eu conheço ele há mais de 20 anos, uns 25 anos. Ele sempre foi um presbítero muito abençoado numa determinada comunidade lá, naquela cidade. E ele saiu, está numa outra comunidade, e eu fiquei pensando eu falei, mas você era tantos anos naquela igreja, quase 40 anos naquela igreja, o que aconteceu? Ele disse, o pastor que substituiu o anterior virou um ditador. Virou um ditador. Nós sofremos 5 anos ali, eu e minha família. Muito ditador. Ele era aquele assim, se você quiser fazer alguma coisa, você tem que me pedir primeiro. Coisa horrível, ele me contou cada coisa assim, horrível. Daí ele está em outra comunidade agora, e maravilhosa a comunidade que ele está. Então, eu disse para ele, pois é, João, quando uma igreja começa a desabençoar o próprio membro, então ele tem que dar um jeito. Igreja é para abençoar e não desabençoar. Né? Então isso tudo cansa a alma. E olha, e o texto vai dizer que a alma, que é o condutor da vida, que é onde absorve as alegrias e tristezas, quando você tem muita bênção, vitória, as coisas estão fluindo, a igreja está indo bem, tua família vai indo bem, o que acontece com a tua alma? Ela fica absolutamente feliz, satisfeita, realizada, está bem com Deus, está em paz com Deus. Mas então ela absorve tudo, é a esponja. Então, quando ela estiver cansada, ela tem que ser restaurada. E para restaurar ela, vamos pegar a ideia do autor do Salmo? Vai ler Deuteronômio. Vai ler Deuteronômio. Vai ler Gênesis, vai ler Êxodo. Não, agora a gente está melhor do que ele, né? Ele só tinha 5, a gente tem 66, nós estamos em vantagem. Nós estamos em vantagem. Eu falei a semana passada aqui, Fernando, alguns irmãos se assustaram, mas entenderam. Eu falei que nós sabemos muito mais sobre Deus do que o próprio Moisés. Nós sabemos muito mais sobre Deus do que qualquer um vulto do Antigo Testamento. Porque eles não experimentaram a vinda do Cristo nem a teologia cristã. Então a gente está muito na frente. Então, se com 5 livros restaurava a alma, imagina mais 61.
É isso que a gente tem que oferecer para o nosso povo nas nossas igrejas. A palavra de Deus. Ninguém vai na igreja, as pessoas que vão nos cultos, vão porque precisam de uma resposta. Vão porque precisam ouvir Deus falar. Quantas pessoas vão para os cultos com pai internado, com mãe mal, com filho ruim, com problema de desemprego e tanta coisa? Quantas pessoas vão no culto dizendo, Deus, fala comigo hoje. Eu preciso ser restaurado. Aí como eu falei na minha aula de homilética, sempre falo esse exemplo na minha aula de homilética, tinha 3 pessoas que estavam desesperadas. Um homem, antes de ir para uma igreja, ele disse assim, Senhor, eu estou tão desesperado, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou tirar a minha vida. Uma outra moça disse, Deus, eu estou tão desesperada que o Senhor não falar comigo hoje, eu vou para a prostituição. Aí o outro disse, Deus, eu estou tão desesperado, se o Senhor não falar comigo hoje, eu estou com tanta angústia, eu vou começar a ir para as drogas, porque eu estou convidado para ir para as drogas. Aí os 3 foram naquele culto, naquele mesmo dia. E naquele culto, o sermão do pastor foi esse. Existe vida no planeta Marte? Resultado, um camarada se suicidou, a outra menina foi para a prostituição e outro foi para a droga. As pessoas que procuram as nossas igrejas precisam de uma resposta. Por isso que devemos pregar a palavra de Deus. Se você tem problema com um ou com outro membro, converse com ele em particular, não faça um sermão para ele, porque os outros não têm nada a ver com isso. Nem joga suas mazelas. Não, nem joga suas mazelas. Porque tem, igual esse João, o irmão lá, ele, por exemplo, o pastor lá recebia 20 mil por mês de salário. Aí ele tinha uma novidade, até aí tudo bem, a gente sabe que tem pastor que ganha 20, 30, etc. Não tem problema. Mas além dele ter um salário de 20 mil reais, ele tinha um cartão corporativo. Uau, cartão corporativo. Aí ele questionava, falava, ó, pastor, tem que apresentar relatório do cartão corporativo, tinha que apresentar relatório. Ele não apresentava, gastava lá 8, 9, 10. Você não pode me questionar, sou o pastor dessa igreja. Não, ninguém pode me perguntar nada. Então, isso vai desgastando, né? Essas relações. Mas vamos adiante, né? Segunda questão aqui que ele diz é que a palavra de Deus também alegra o coração e ilumina os olhos. Diz aqui no versículo 8, olha que chuva abençoada. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Sabe uma definição que a ciência dá para a luz? Ela define a luz como aquilo que provoca sensações visuais. Através dos elétrons. É isso aí, professor? Ela provoca sensações visuais. Exatamente, sensação visual. Ela viaja a quantos mil quilômetros por hora? Por segundo, aliás. 300 mil. O Sol, quando... Olha o olhar do observador, né? Quando o Sol nasce, leva 8 minutos para chegar aqui a luz. Olha que impressionante. A função da luz, então, é provocar sensações visuais. A palavra de Deus ilumina os olhos, dando a entender que, se a palavra de Deus ilumina os olhos, em alguns momentos alguém está em trevas. Certo, Nilton? Se ela ilumina os olhos, é porque alguém está em trevas. E muitas vezes você tem, mas quem é que está em trevas? O incrédulo? Principalmente. Mas tem alguns cristãos que estão com catarata. Tem alguns cristãos que não estão enxergando direito. Por uma razão ou outra qualquer. Por uma fraqueza ou outra qualquer. Por uma situação ou outra qualquer. E ele está sem enxergar. É a função do Giovanni levar luz para o cara. É a função do Nito levar luz para aquela irmã. É a função do Luizão levar luz para aquela pessoa. É a função da Suzy, é a função do Fernando, do Bruno, da Leia, que faz a sua sese lá nos cultos da igreja.
Nós temos que levar a palavra de Deus para levar o quê para as pessoas? Iluminação, claridade. Né? Às vezes, eu estava falando hoje de manhã aqui com os alunos aqui, no devocional, que nós vivemos numa sociedade muito judiciosa. Nós não sabemos e nós não nos importamos se alguém está em algum erro. Eu quero que ele pague pelo erro, sem que primeiro a gente vá oferecer a luz para o cara. A gente mata para depois perguntar, o que você fazia? Por isso que nós vivemos numa sociedade que mente bastante. A nossa sociedade mente muito porque é uma sociedade judiciosa. Eu nunca vou dizer o que está acontecendo comigo porque eu vou ser julgado e condenado. Então a palavra de Deus ilumina os olhos, traz clareza, tira o que atrapalha, tira as trevas. É impressionante. A palavra de Deus é um agente que se corporifica, sabia disso? Eu vou pedir para alguém ler o Salmo, tem que terminar isso aqui, senão vai longe, daqui a um pouquinho está na hora do café. Mas tá bom a César para vocês? Salmo 107, 27 a 28, tem um texto interessante, quem pode ler para nós? Salmo 107, 27 a 28 e 147, 15, dois textos, quem vai ler o primeiro? Giovanni. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Continua. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Eu falei para você ler o 27. 27. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Tá, acho que não era bem esse aí, não. Era mais ou menos esse aí, mas... O 26, o que diz? Eu só anotei aqui na minha cabeça. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Então, é mais um pouquinho antes que diz, enviou-lhe sua palavra e os sarou. Eu acho que é o 20. Enviou-lhe sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. É o 20, né? 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Então veja, enviou-lhe sua palavra e os sarou. Ou seja, a palavra de Deus se tornou num agente. De cura. Num agente de cura, numa personificação. É como que a palavra de Deus saiu e essa palavra tornou uma vida independente. Se tornou um ser, Nayane, e foi curando as pessoas. Olha que impressionante. É o mesmo do Salmo 147, 15. Quem achou aí? Romualdo. Salmo 147, 15? Isso. Salmo 147, 15. Salmo 147, 15. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. A sua palavra corre. Velozmente. Uma ideia de um agente. Um agente. Então a palavra de Deus, ela ilumina os olhos, ela mostra para nós. E última lição que a gente aprende aqui do Salmo 119 é que a palavra de Deus transforma o nosso interior. Verso 11 vai dizer: além disso, por ele se admoesta teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Se discute muito o livre-arbítrio. Não é isso, pastor John? Lá nos Estados Unidos, no seminário, discute muito o livre-arbítrio? Muito. Em qualquer canto. Aí... É o grande embate. Aí tinha uns alunos aqui, não sei se não foi a turma do Fernando, que era uma turma boa, a turma dele era uma turma de gente que questionava, falava e tudo. Era uma turma muito boa dele. Eu não sei se alguém... Aí eles estavam aqui no pátio, conversando, trabalhando, conversando. Aí eles falaram assim, pastor, nós estamos aqui num debate aqui sobre livre-arbítrio. A gente está aqui, um diz que tem, outro não tem, é assim, assado, pererê, parará, uma discussão enorme. Eu falei, bom,
Você quer a minha opinião? Eu não tenho opinião. Vamos ouvir o que Jesus falou. Né? Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então o cristão não tem livre-arbítrio. Ponto, acabou a discussão. Porque é fato. Você tem o livre-arbítrio? Tenho. Converteu a Cristo? Converti. O que você vai fazer com o seu livre-arbítrio? Você vai dar para ele. Pai. Se você não tem mais. Logo já não sou eu quem vivo. Ego no grego. Mas a Cristo, ou seja, as minhas ações estarão pautadas nele. Então, cadê o livre-arbítrio da Otília? Está nele, velho. Acabou. Então, não precisa discutir sobre isso mais. Você vai discutir para quê, meu? Não tem mais. Acabou. Se você encontrar um cristão que diz que tem o livre-arbítrio, você fala, você precisa se converter. Você não está convertido, não. Não, porque eu tenho o direito de escolher. Não tem. Por que eu não tenho? Porque você já escolheu. A única escolha certa na vida. Ah, o que eu escolhi? Você escolheu Cristo, então agora já foi. Porque Paulo então fala, tudo me é lícito, mas nem tudo. Exato, por que nem tudo me convém? Porque ele Sabe que pode fazer, mas eu não tenho mais livre-arbítrio, está na mão do Senhor. pode também. Desde que Não, aí só se ele falar, Jesus, me devolve aqui. Me devolve. Não era esse sketch, Fernando, que vocês faziam da cadeira lá? Que o Cláudio fazia da cadeira, né? Senhor, essa cadeira é minha vida, ela está na tua mão. do banquinho. É do banquinho, né? Aí, você conhece essa? Aí Jesus sentou. Aí tinha uma situação acontecendo e tal. Aí não podia, porque Jesus estava no centro da vida dele. Nossa, e agora? Ah, Jesus, me dá uma beiradinha aqui. Me dá uma beiradinha aqui. Aí foi de beiradinha em beiradinha. Cristo saiu e ele estava inteiro de novo na cadeira. Então, nosso livre-arbítrio está na mão de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela entra no coração do que crê, ele é transformado, seus desejos, suas vontades e suas intenções. Amém, meus irmãos? Salmo maravilhoso esse, né? Maravilhoso esse. Muito bem, nós vamos adiante. O Giovanni já orou para abençoar a nossa aula hoje. Que Deus nos abençoe. Que vocês preguem esses textos aí nas suas igrejas. Eu dei 3 pontos, do jeito que o Giovanni gosta. 3 a 4. 3 eu já vi um que tem a 15. Eu tenho um que tem 22. Mas acho que foi esse aí. Esse aí, mano. 22 motivos para você ler a Bíblia. Não, então você põe mais 3. 25. 25. Nenhum pregador, né? 22 motivos. Muito bem, falando da Trindade, para quem chegou aqui, a Tília, Nayane, nós estamos falando sobre história sobre Deus, tudo sobre Deus, e nós vamos trabalhar várias facetas sobre Deus, tá ok? Então hoje nós começamos a Trindade, vamos terminar hoje. O padrão do nosso é porque a Trindade nós terminamos com isso aqui, né? A nossa comunhão com a Trindade é a chave para viver a vida cristã. Então, você quer entender a vida cristã? Você precisa entender a Trindade. Qual é a nossa frase mestre? Se você estudar a Trindade, você vai perder a cabeça. Mas se não estudar a Trindade, você vai perder a alma. Então, é melhor perder a cabeça, né, pastor John? É melhor perder. Então lá. Se você estudar a Trindade, você vai perder a cabeça. Mas se você não estudar a Trindade, vai perder a alma. Então, vamos perder a cabeça. A nossa comunhão com a Trindade é a chave para viver a vida cristã. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O padrão do nosso relacionamento, e aqui está a questão toda. A Trindade é um relacionamento. A relação nossa com a Trindade é de relacionamento. O padrão de nosso relacionamento com Deus é por meio do Espírito. Por meio do poder do Espírito que habita em nós, por meio da obra sacerdotal de Cristo, o Filho, o mediador entre Deus e os homens, para o Pai.
para que a graça e a força e a glória nos venham do Pai por meio do Filho, aplicados pelo Espírito. E nossa fé, oração e adoração venham de nós pelo Espírito por meio do Filho ao Pai. Entenderam o que eu escrevi aí? Parece que eu falei igual a Dilma, né? Não, mas não é não. Não é bem não. É isso que me veio na cabeça, mas eu vou explicar bem certinho. Vamos tentar. O padrão do nosso relacionamento com Deus é por meio do Espírito. Então, eu só posso me relacionar com a Trindade pelo Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo, por meio do poder do Espírito Santo que habita em nós, que é possível porque a obra sacerdotal de Cristo atuou na minha vida. Então o Espírito Santo atua na minha vida porque a minha vida ela foi salva e transformada por Jesus. Então veja, você tem a presença do Espírito Santo e tem a presença do Filho. Então você tem a presença do Espírito e tem a presença do Filho para o Pai. E o que vem do Pai para nós, que é a graça, a força e a glória, vem por meio do Filho, pelo sacrifício na cruz, e é canalizado pelo Espírito Santo que habita em nós. Percebe? Então, não há como a gente viver com Deus, Nayane, se a gente não entender a Trindade. Isso é impressionante. Quando é que na verdade, Deus simplifica para nós, mas a gente vai estudando. Então veja, a simples oração que a Leia faz para Deus tem um monte de coisa envolvida. Quem inspira ela a orar? O Espírito Santo. Quem dá a condição para que o Pai receba essa oração? É Jesus Cristo. Percebe? Aí Deus vai atender, o Pai vai atender a oração. Então o Pai vai atender por causa do Filho, do qual eu estou escondido nele, e o Espírito que vai dizer para nós o que Deus respondeu. Percebe a dinâmica da Trindade? Então, uma simples oração que você faz, que eu faço, envolve toda a Trindade. Toda a Trindade está presente em tudo que a gente faz. É esse o sentido. Se você remover isso, se isso não for o tecido da vida cristã, se você remover isso, a vida cristã fica reduzido a mero moralismo e não relacionamento. Aqui está a questão. A relação que a gente tem com a Trindade é uma relação paternal, filial, ou é uma relação moral? Aqui está a questão. Eu faço as coisas porque eu tenho um relacionamento com a Trindade, ou eu faço as coisas porque tem uma lei, se eu não obedecer eu serei punido? Qual é a relação nossa? Para onde que os irmãos de nossas comunidades, para onde a gente está levando eles? Então veja, isto é, manter as regras, tentar viver pelos princípios cristãos e pela ética cristã, mas sem poder, sem perdão, sem mediador, sem relacionamento. Então, se a vida cristã dos membros das nossas igrejas, e até mesmo a gente, se a nossa vida cristã não está pautada num relacionamento compreensível com a Trindade, eu vou necessariamente transitar no campo da moral. Não é isso que Deus quer da gente. Lembra do filho? Vamos falar lá do filho pródigo? O filho pródigo saiu, ok? E o cara que ficou? Quando o filho retorna, ele começa a desabafar para o pai o que ele pensa. Aí ele começa, né? Dizer com o pai: sempre te servi. Sempre te servi, sem faltar um dia. Já começa errado, né? Que na verdade, eu servi por obrigação. Ou seja, o filho que ficou tinha uma relação de patrão e empregado. Uma questão de apenas ética e moral. Nunca te pedi nada. E chega esse teu filho, olha, quem era o filho? Tem um monte de... Essa frasezinha dele,
Não vou nem distender aqui. Tem um monte de complicação. Mas eu vejo que aí o pai vai tentar dissuadi-lo. Filho, ele não chama ele de outro nome, chama ele de... Ele quer resgatar o princípio do que ele é, a razão dele. Filho, tudo que é meu. Por quê? Porque um dia nós criamos uma ponte de relacionamento, pai e filho. Tudo que é meu, é seu. Então a gente vai observando que se a nossa compreensão da Trindade não for de relacionamento, a gente vai cair para o campo da moral. E moral, os fariseus são mestres nisso. Fala, pastor John. É interessante que o senhor menciona os fariseus, porque Jesus está falando para os fariseus no contexto, e o filho está fora, o filho mais velho está fora da casa, e o pai está dentro da casa, e a parábola termina com a pergunta: você não quer Entrar? E ele está falando para os fariseus, os eticistas, Os éticos. os éticos, vocês não querem Entrar? no reino? Exatamente. Vocês são legalistas? Vocês estão fora. Vocês estão fora. O que você vai decidir hoje? Exatamente. Qual é a sua decisão? Eu estou convidando você a entrar. Fazer parte dessa relação. Deus quer relacionar. Morava dentro, mas se sentia fora. Totalmente fora. Então, se a gente não entende... Os irmãos estão entendendo? Se a gente não entender que a Trindade... Lembra semana passada? Ó, quem não veio à aula semana passada, o curso, eu falei muito sobre João, e eu falei sobre comunhão. Como é que Deus quer que a gente viva na Trindade. Então, comunhão é habitação. É habitação. Habitação só é possível por relacionamento. Se não tiver relacionamento, se a gente não tiver relacionamento na nossa casa, nós não temos vida. Lembra que Deus é uma família. Eu vou falar disso aí da criação, viu? Daqui a uns dias eu vou falar sobre a criação. Deus é uma família. Nunca esqueçam isso. Pai, filho, é uma família. Eles existem em relacionamento. Pericorese, daqui a pouco eu vou falar. Deus é uma família. Criou o homem à sua imagem e semelhança, criou outra família. Família precisa de... Se a família não tem relacionamento, ela perdeu o seu sentido de ser. Por exemplo, só para esquentar os tamborins, a gente fala muito assim, quando Deus expulsou os nossos pais do jardim, alguém vai falar bem assim, olha, então aí Adão e Eva, quando eles pecaram, eles perderam a salvação. Quem disse isso? Não existe isso na Bíblia. O que os nossos pais perderam? O relacionamento. Exatamente! Quando eles perderam o relacionamento com a Trindade, eles perderam o relacionamento entre eles. Quando Jesus diz para o Zaqueuzinho lá, Zaqueuzinho, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que foi perdido? O relacionamento. Não a salvação. O relacionamento. A salvação só se tornou uma possibilidade com a presença do pecado. Mas Adão e Eva não tinham pecado, então eles não perderam a salvação. Eles eram salvos do quê? Não tinha pecado, pô.
Então, a base de toda a existência humana está aqui. Então, assim, as famílias que não se relacionam bem, elas vivem frustradas porque relacionamento é um princípio divino. A família, ela é a expressão máxima da presença de Deus na história. Pode até ser uma família de gente não cristã, não tem problema, mas é família. Ok? Então, mas sem poder, sem perdão, sem mediador, sem relacionamento. E a transforma em uma coisa fria e estéril. Na verdade, isso se transforma em algo que não é realmente cristão. O cristianismo é sobre um relacionamento. É a base da nossa história. O mistério da Trindade não é revelado no Antigo Testamento, mas o mistério da Trindade está por detrás da revelação do Antigo Testamento, aqui e acolá. Está quase a dar-se a perceber. Agora, uma boa resposta para quem te perguntar, por que Deus não se revelou a Trindade no Antigo Testamento? Aqui tem uma boa resposta para você. Deste modo, a revelação de Deus no Antigo Testamento não é corrigida pela revelação mais completa que se segue, mas é apenas aperfeiçoada, ampliada e aumentada. Por quê? O Antigo Testamento salienta, pois, a unidade de Deus e tomam-se cuidados especiais para não agravar a tendência constante de Israel para o politeísmo. Uma revelação prematura da Trindade podia ser um obstáculo para o progresso religioso. Perceberam aqui? Ah, mas por que não tem Trindade na Bíblia, lá no Antigo Testamento? Para evitar o perigo politeísmo e o enoteísmo. Sabe qual é a diferença entre os dois? Politeísmo e enoteísmo. A diferença é essa. O politeísmo é a crença em muitos deuses, do grego polis. Certo, professor de grego? Sim. Polis. Mas o enoteísmo, ele acredita em muitos deuses também, mas tem um Deus superior. Deixa eu desenhar. Aqui tem um Deus. E aqui, os deusinhos. Olha lá, ó, como eu sou ótimo desenhista de Deus. Ok? Então, bom, obrigado. Aqui, isso é enoteísmo, tá ok? Isso aqui é enoteísmo. É a crença em vários deuses, mais um superior. O politeísmo não tem um Deus superior, mas todos são iguais. Então Israel poderia partir para o politeísmo ou enoteísmo. Eles não estavam preparados para entender Trindade. Ok? Boa resposta para ajudar vocês aí quando alguém pergunta, mas por que tal? E piorou muito no século XII. No século XII, teve um rabino famosíssimo, Maimônides. Maimônides, se você pegar qualquer judeu aí, qualquer judeu, você fala assim, o que você acha de Maimônides? Meu Deus, Maimônides era um fera. O Rabi, é mesmo. O Maimônides é o guru dos caras, modo de dizer, né? E aí o Maimônides, ele vai dar essa ideia de que não existia Trindade. E que o Elohim, lembra que nós falamos de Elohim muito esses dias? O Elohim era uma expressão. E para Deus, ele substituiu Errad para Yahid. Lembra que nós falamos muito sobre essas palavras, né? Yahid, Errad e Yahid é o número 1. Em hebraico, o número 1 tem duas palavras. Yahid,
que é um unitário, e Ehad, que é um composto. Ele só pode ser Ehad com um composto. Aí eu dei o exemplo do cacho de uvas. Você tem um cacho de uvas, mas tem várias uvas, mas é um cacho. Ou um cacho de bananas que tem várias bananas, mas você fala um cacho. E isso em hebraico é Ehad. E Yahid é um unitário. O Maimônides, ele vai substituir Ehad, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é Ehad, e vai colocar Yahid. E como ele era muito, não é quase, mas é assim, depois de Moisés era Maimônides. Os caras assinaram embaixo. Então, essa é uma questão histórica para vocês aprender um pouco. Okay? Muito mais. Porque o Hillel e o Shammai conservavam o Ehad. E ele foi o cara que tirou e foi aceito. Foi, o quê? Não, falei pra mim, só esses nomes é tudo grego. Não, isso aqui é hebraico. Mas é importante, mas você entendeu, Otília? Entendeu? Se você quiser saber mais um pouquinho, assiste lá, acho que segunda aula, o segundo curso eu falei sobre isso. Então, aulas 3 e 4. Assiste lá que eu falo bem detalhado sobre Ehad e Yahid. O nome de Deus, os títulos de Deus, eu falo tudo sobre isso aí. Continuando. Abraão na Caldeia e os israelitas do Egito, mais tarde, na Palestina, precisavam de ser protegidos contra a tendência quase universal para o politeísmo. O primeiro e maior dos mandamentos do Decálogo era dirigido contra o politeísmo e, em segundo lugar, a importância era dirigido contra a idolatria. Então, são dois tipos de pecados. Parecia que é a mesma coisa, não é? Nós temos o politeísmo e nós temos a idolatria. Qual é a diferença dos dois? É tênue, é verdade, mas tem uma diferença. O cara acredita em vários deuses, mas necessariamente ele não adora nenhum. Ele crê em vários deuses, mas ele não tem afinidade com nenhum. E a idolatria já é diferente. Ele já tem me desculpe aqui, Bruno, ele já tem um santo padroeiro, que daí é o dele. Ele acredita em todos os santos, ele acredita em todos os deuses, mas ele tem um especial. Então Deus vai combater isso. Isso é interessante. No primeiro mandamento é contra o politeísmo. O segundo mandamento é contra a idolatria. Isso foi feito para penetrar através dos séculos na consciência de Israel e ficou estabelecido como uma verdade de máxima importância. Depois, finalmente, um novo dia raiou, o Messias veio viver pessoalmente no meio do seu povo, ensinando, e o Espírito Santo foi manifestado em poder na igreja primitiva. E o último slide, antes da gente entrar em pericorese, o Espírito Santo permitiu alusões indiretas à Trindade quando presidiu a redação dos livros, mas não há razões para supor que a verdade tivesse sido apreendida de forma adequada até mesmo pelos próprios profetas. Quando os profetas usavam Elohim, eles não entenderam nada. Certeza que eles não entenderam nada. Que eles têm Moisés, têm os mandamentos, e tem o histórico que diz que o Senhor é um, que o Senhor é Ehad, que é plural, eles não entendem, mas segue a orientação do que o Espírito Santo está falando. Quer dizer, os caras nem acreditam no Espírito Santo, mas o Espírito Santo está usando os caras. Isso significa que, independentemente do que você crê, o Espírito Santo está ali. Pastor, Sim, né? mas a gente, quando Jesus foi, né, ele ressuscitou e foi para o céu, ele falou, é importante para os discípulos, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Aham. Antes disso, antes da vinda de Jesus, já existia a Trindade. Com certeza. Mas o Espírito Santo que habita em nós não habitava. Não habitava. Habitava antes. Não. Então eles não tinham essa relação, essa sensibilidade que hoje a gente tem da presença do Espírito. Não. Por exemplo, o que eles tinham?
Foi muito boa a sua questão, Daiane. Vamos pegar o profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não entendeu nada. Vou piorar a situação. Joel. Eis que vem dias, diz o Senhor. Enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel não entendeu nada. Mas o Senhor mandou ele escrever aquilo. No hebraico, como está escrito? Hã? Como está escrito no hebraico esses trechos? Está escrito ruá. Sopro. Os caras entenderam? Nada. Quando Jesus Cristo leu o Lucas 4, leu o versículo, leu o texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ali ele começa a dizer, a dar a entender, que o Espírito do Senhor, lá do Antigo Testamento, e a profecia de Joel, estavam começando a se cumprir. Começa com ele, 3 anos depois, passa para os discípulos e para a igreja. Primeiro, então, ele manda o Espírito Santo sobre os discípulos. Sim, aí ele diz, eu vou enviar o Consolador. E enviou, em Atos 2. Ok? Então, ali, aí eles entenderam o que os profetas falaram. Naquele momento, os que criam em Jesus Receberam o Espírito Santo. Aí eles vão entender que a profecia de Joel se cumpriu. E que todos os escritos do Antigo Testamento que falavam que o Espírito do Senhor que veio sobre Sansão, o Espírito do Senhor. E eles entenderam que era o Espírito Santo, mas não era a hora do Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne. Agora, sobre toda a carne, ou seja, todo aquele que crê vai ter o privilégio de receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Entende? Mas que era um mistério. É a mesma coisa de Satanás. Eu já falei isso para vocês. Satanás não era acreditado pelos judeus do Antigo. O Isaías fala de Lúcifer, mas não entende nada, e o Ezequiel fala de Lúcifer e não entende nada. Eles não entendem nada. Só vão entender depois, quando chega a visão cristã sobre esse assunto. Ok? Mas quem testificava para eles ter essa palavra? O próprio Deus. Próprio Deus. Pelo Espírito. Mas que eles não entendiam. Exatamente. Otília, o Bruno está falando, eles não sabiam fazer a distinção. Não, e até recebi uma revelação parcial, não plena. Mas não tinha essa vivência plena no Espírito. Não tinha. Não. Por exemplo, o autor de Juízes vai dizer que o Espírito do Senhor tomava Sansão. Mas Sansão nunca falou que ele estava cheio do Espírito. Ele só ficava forte. E ele falava assim, o Sansão, ele sabia que ele ficava com a força sobre-humana. Ele sabia que era de Deus, mas nem sonhava que era. Da onde vinha aquela força dele? Como todos os outros, como o próprio Moisés, que escreveu Elohim, ele nem sabia do que ele estava falando. Ele nem sabia o que ele estava falando. A gente sabe muito mais sobre Elohim do que Moisés. Então, nós somos, o cristão, ele é um privilegiado. Porque tudo que foi oculto e mistério no Antigo Testamento não é mistério para nós. E Paulo chama o mistério que estava oculto. O mistério que estava oculto em Cristo. Quando o Deuteronômio 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas muitas das coisas encobertas a gente já está sabendo. A gente está sabendo. A gente sabe mais que Moisés. O Moisés que escreveu isso aí, não foi? Então, as coisas encobertas pertencem a muita coisa para ele é encoberto mesmo. Mas muita coisa que era encoberta para ele foi revelada para nós. O Espírito é uma. Por exemplo, o Elohim, para o Moisés, é uma coisa encoberta. Para nós não é. O Espírito Santo, para o Moisés, era encoberto. Para nós não é. Entenderam, gente? E a gente observa que o Espírito vinha sobre o indivíduo, seja homem, seja mulher,
Para uma missão e um propósito específico. Sim, Periodicamente. mas envolvia que missão? E não tabernaculava, habitava. Não tabernaculava, exato. Mas olha, pegando essa ponte de Giovanni aqui, ponte Giovanni Zimmermann. Você falou bem, repete sua fala. O Espírito Santo vinha para um propósito ou uma missão específica. Espírito Santo E não tabernaculava. vinha para um propósito. Pergunto eu, qual? Esse propósito. Preservar a unidade do povo para realização do quê? Da promessa. Qual promessa? O Messias. Gênesis 3,15. Então, o povo está escravizado, esse povo não pode ficar escravizado, Deus mandou eles escravizar para eles aprenderem a lição, para não se envolver com idolatria. Deus deu sanção. O Espírito Santo percebe. Quando a promessa foi cumprida, agora o Espírito Santo não apenas vem para um propósito, agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo habita no ser humano. Ele agora habita. Lá ele era ali para a realização da promessa. Agora ele é o selo da promessa. Exatamente. Eu vou te contar. O homem não falou nada. Uma fala dele iluminou os olhos da classe. Eis que não foi carne e sangue que tu revelou. É isso mesmo, Nilton. Exatamente isso. São essas coisas, porque qual é o problema da teologia do Espírito Santo hoje em dia, Márcio? Qual é o problema da teologia do Espírito Santo hoje? É fraccionar o Espírito Santo como que se ele tivesse, como no Antigo Testamento, apenas vindo aqui, vindo ali, vindo lá. Não, ele agora habita. O Espírito Santo não unge pessoas, ele habita pessoas. E na habitação vem. E na habitação vem o poder e a plenitude dele. E tem gente que canta assim, vem me visitar hoje aqui. É verdade. Ele já habita, até. Mas isso aí, você sabe que Fernando, você, Bruno, que é de louvor, tem umas músicas que, teologicamente... Mas na hora que ela você cantou, você ficou meio assim, não ficou? Qual? Lá quinta-feira, lá? Não cantamos não. Você Não. fala assim, meu Deus do céu, fogo nos olhos. Mas que foi um cultaço, foi, né, velho? Foi uma benção lá quinta-feira. A igreja estava... Mas, viu, pessoal, falar nisso, deixa eu contar um testemunho. Ali é a catedral da fé renovada da Asa Leste. Não, maravilhoso. Então, quando o Espírito Santo, ele habita nos cristãos, e quando os cristãos estão reunidos como igreja, nesse tabernacular, há um poder muito grande espiritual. As brasas se juntam. Muito forte. Ok, pessoal, entendeu bem essa questão do Espírito Santo aí? Né? Então, ele sempre esteve presente. Necessariamente, os autores do Antigo Testamento não entenderam nada ou muito pouco, mas não tinha problema, eles sabiam que Deus tinha alguma coisa por detrás, né? Já está quase na hora do café, viu, pessoal? Mas só vamos entrar nisso aqui mais 10 minutinhos? Não, eu já desliguei, já. Mas, rapaz, foi legal aquele dia, né? Eu dando aqui, ministrando aqui, e o telefone de celular chamando. Alto.
Ô Sérgio, desliga. Aí o Sérgio ficou todo desesperado. Não é meu não. Aí chegou, quem estava aqui? Ali. Aí ali todo desesperado, bom, né, tal. É do Sérgio mesmo. Não, é o Sérgio mesmo, o Sérgio de novo. Acabou, aí acabou o sinal, acabou. Aí começa a falar. E procurar. E pessoal, que vergonha. Era o meu WhatsApp ligado lá, que saía do norte, que saía lá em cima. Saía da projeção. Era lá. Que vergonha, meu Deus. Muito bem. Vamos só entrar um pouquinho nesse assunto, que é muito especial, sobre a pericorese. Pericoreses. A palavra pericoreses vem de duas palavras gregas. Peri, que significa ao redor, e koren, que significa rotação, ou dar uma volta, ou como se fora uma dança. Por isso, de onde vem a palavra coreografia. Coreografia é uma dança. Por isso que fala, tem um ministério da coreografia. Você pode ver que todo mundo fica. E você pode perceber que a coreografia que se faz nas igrejas, ela de fato é uma dança de roda, está sempre rodando. Essa é a ideia de core. Esvoaçante. Exatamente. Fala. Rapaz. A pericorese pode ser traduzida como rotação ou circular, uma espécie de dança coreografada. A pericorese é a inter-relação ou interpenetração das pessoas da Trindade, a maneira pela qual as três pessoas são consideradas conjuntas ou interligadas, sem que a identidade distinta de cada um seja perdida. Isso é interessante, hein? A pericorese é uma comunhão de três pessoas coiguais, perfeitamente abraçadas em amor e harmonia, e expressando uma intimidade que ninguém pode compreender humanamente. Então, a ideia de pericorese é essa ideia que a Trindade está tendo uma interpenetração em movimento circular. Elas não, assim, Nayane, ela não se separa, ela não se dilata no sentido de que vai ter uma ruptura, mas elas estão todas, as três pessoas, no mesmo movimento de uma interpenetração, porém sem comistura, elas estão unidas, juntas, mas são distintos uma da outra, não se perde, não se funde. Como diz aqui, que é difícil compreender isso. Será que lá no mundo vindouro a gente não vai ser uma pericorese? Você disse bem. Você disse bem. No mundo vindouro, estaremos todos em pericorese. Porque foi o próprio Jesus que disse isso em João 17. Lembra que nós estudamos João 17 semana passada? Assim, vamos ler de novo, se não é a pericorese em si? João 17, 20 a 24. Quem vai ler? Luizão, você que está muito calado hoje, Luizão. Passa o microfone para ouvir essa voz retumbante do Luizão. João 17, 20 a 24. Irmãos, a gente fez uma exposição desse texto semana passada. Vamos ler outra vez. Luizão. 20, né? 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra não de crer em mim. Hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para Só um que instantinho. Assim como eu sou em ti, e tu em mim, sejam eles... O que é isso? Pericorese. Continua, Luiz. Para que o mundo creia que tu me enviaste.
E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos em um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Exato. Então, foi muito boa a sua questão. Eu nem tinha preparado para falar isso, viu, Nilton? O Nilton hoje está acertando todas. Não, você está acertando tudo hoje. Exatamente. Quando Jesus Cristo voltar e quando começarmos novo céu, nova terra, quando tudo for restabelecido, nós estaremos vivendo numa pericorese eterna. Nós estaremos na Trindade, a Trindade estará em nós, de maneira plena, perfeita e eterna. Que é, Raquel, a pericorese é um ambiente de festa. Porque se tem... É um ambiente de festa, é um ambiente de alegria. A pericorese é um ambiente de alegria. E o que eu mais acho impressionante, Suzy, impressionante na pericorese, é que das pessoas da Trindade saiu da pericorese, sem perder a comunhão. Mas ele saiu da pericorese, porque a pericorese é um ambiente de festa. Ele saiu de um ambiente de festa para visitar num ambiente de sofrimento. E Hebreus vai dizer isso. Sabia, Fernando? Você que é professor de Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Ninguém percebe isso. Pastor John, ninguém percebe isso. Mas Hebreus capítulo 12, leia lá, por favor. Hebreus 12, 2. Preste atenção. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pausa. Todo mundo fica preso nisso aí. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ok, é isso mesmo. Mas olha o que ele vai dizer. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Veja, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, que no grego vai dizer, em troca da alegria em que ele vivia. Pericorese está ali. Pericorese está em Hebreus 12, 2. Percebe, exato, Giovanni, você percebe, olha a troca de ambiente, em troca da alegria, ele trocou a alegria isso é amor. A Trindade que vivia em pericorese, em um ambiente de festa, uma das pessoas da Trindade disse, vou sair desse ambiente de festa e vou entrar no ambiente de sofrimento para que eles um dia venham fazer parte dessa pericorese. Percebe? Glória a Deus. Glória a Deus. A ideia é essa. A ideia é essa. Um dos membros da Trindade saiu do ambiente de festa, veio para o nosso ambiente de sofrimento para resgatar a gente, para trazer para a pericorese. De volta. Eterno. Maravilhoso. A doutrina da pericorese é maravilhoso. Fala, Dani. Na eternidade. Só um instantinho, Anne, segura aí. Viu, Fernando? Aí, hoje, quando a Bíblia fala sobre comunhão, a comunhão que temos hoje e que temos com Jesus é pré-anúncio da comunhão superior. O texto que o Luiz leu. Porque a ideia, veja, a ideia de Cristo em João 17 da oração é essa comunhão superior. Mas o pré-anúncio ou a prévia da pericorese começa quando nós estamos
em comunhão uns com os outros e nós com Jesus. Só não podemos ter pericorese hoje porque a gente está no ambiente de qual? Nós estamos aqui. Mas depois nós vamos para cá. Então veja, a pericorese lá, ela tem no reino de Deus não é o agora, já e ainda não. A pericorese está nesse sentido. O reino de Deus está presente aqui de maneira provisória. Mas quando Jesus Cristo voltar, o reino de Deus será permanente. Então a pericorese está aqui de maneira provisória. Mas vai chegar um dia da sua formatação permanente. A ideia de Deus é nos convidar a viver eternamente na sua alegria. Sim, Nayana. Um pouco sobre isso. Então, se a gente tem o Espírito Santo habitando a gente, dentro do sofrimento, em oração, a gente consegue fazer parte da vida. Sim, você começa a ter vislumbres. Aí, como o Newton disse, é o mundo vindouro que te influencia no ambiente de sofrimento. E que se não é esse vislumbre, esse mundo vindouro, é vindouro, mas ele influencia hoje. Se não é isso, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Paulo vai falar o Sessão License, né? Para ficar na ponta dos pés. Olhando. Entende? Então, o que sustenta a nossa fé e a nossa convicção de viver num ambiente de sofrimento é a proposta da alegria que vai chegar. Por isso que ele diz, para mim morrer é lucro. Claro! Estava doido para ser... Mas a pericorese da plenitude ainda não é nesse estágio que a gente morre, porque a gente ficou gente sofrendo, pecando aqui ainda. É quando Jesus voltar, quando tudo será absolutizado. E essa pericorese, e aí é o que João vai dizer sem saber, que ele disse em 1 João 3, que nós veremos Deus como Ele realmente é. Como que Ele realmente é? Deus só é realmente como Ele é na pericorese. Faremos parte dela, suportaremos. Exato. O que nós temos hoje de Deus, só vemos um pedaço. Qual pedaço? Jesus Cristo. Ele era a imagem do Deus invisível. Então, se Jesus Cristo, ele trouxe quem é Deus. Mas nós só vamos experimentar essa profundidade de quem é Deus na pericorese. Quando estivermos junto com a Trindade lá, que vai ser a coisa mais absolutamente linda, maravilhosa e perfeita. Vamos tomar um café? A gente volta já já. Hã? Volto.